Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, que à vontade, está na casa do Senhor. Os irmãos vêm na estica, nem Salomão na sua beleza, formosura, tá certo. Abramos nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3 e o verso de número 14. Eclesiastes 3, verso 14. Encerramos o estudo bíblico com o livro de Eclesiastes, né? E confesso que foi com chave de ouro, foi muito bom ler Eclesiastes, né? Muito bom dar uma releitura no livro Eclesiastes, sendo que o livro Eclesiastes é um dos livros mal compreendido. É um dos livros da Bíblia mais mal compreendido, é o livro Eclesiastes. Por isso que nós não vemos muita pregação nesse livro. Ok? Quantos acharam, digam amém. Eclesiastes 3,14 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante deles. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. Isto Deus faz para que haja temor diante deles. Deles quem? Dos homens. Para que haja temor diante dos homens. Ok? Amém. Amados irmãos, noiva do Senhor, quero nessa noite expor um pouco do livro Eclesiastes. O livro Eclesiastes, o autor, ele auto se revela. No capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer assim, ó, palavra do pregador. Então ele se autodenomina como sendo pregador, ou alguém que possui uma mensagem. Pregador é aquele que possui uma mensagem. Então ele se autodenomina como sendo aquele que possui uma mensagem. E ele também vai dizer que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Então fica fácil de nós sabermos quem é esse pregador. Esse pregador era filho de Davi que reinou em Jerusalém. E o único filho de Davi que foi rei constituído pelo pai, rei constituído pelo pai Davi, foi Salomão. Então nós sabemos que esse livro é escrito por Salomão. E o que falar de Salomão? O livro de Reis fala um pouco de quem foi Salomão. Salomão foi aquele homem que Deus deu sabedoria. E ele agiu, quando estava no temor de Deus, ele agiu com sabedoria, guiando um povo a ser fiel a Deus. Enquanto Salomão teve sabedoria, Salomão foi fiel a Deus. O livro de Eclesiastes, ele é considerado um livro de sabedoria. O que é um livro de sabedoria? São ensinamentos que Salomão vai expor para aquele que vai ler ou para aquele que vai ouvir o livro. Então a preocupação de Salomão no livro Eclesiastes é mostrar o quê? Sabedoria. Falar sobre o que é sabedoria. É ensinar, porque sabedoria ela é aprendida. E o interessante é que quando nós pegamos o livro de Eclesiastes, Pati, para ler, nós começamos já no segundo verso, e o segundo verso diz assim, ó: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade.
que significa vaidade? É que hoje o termo vaidade se perdeu um pouco a sua característica. Hoje se diz que vaidade é algo visual, algo externo. Mas se nós pegarmos no hebraico, vaidade não é só isso. Ou melhor, vaidade não é isso. Não é isso que o autor está querendo dizer, querendo repreender sobre algo externo. Vaidade aqui na Bíblia, para Salomão, é algo inútil, algo vã. Não tem nada a ver com aparência física. Vaidade aqui para Salomão tem a ver com algo inútil. É fazer alguma coisa e essa coisa não preencher. Essa coisa ser o quê? Inútil. Então Salomão começa o livro dizendo a seguinte ideia: eu sou pregador, filho de rei, reinei, mas uma coisa eu vou dizer para você: tudo é vaidade, tudo é inútil. Tudo é inútil. E quando nós pegamos o livro de Eclesiastes para ler, quando nós ouvimos essa palavra, já dá aquela repulsa. Fala assim: vou ler esse livro não, que parece ter um livro negativo. Salomão parece não estar num bom dia quando escreveu esse livro, porque ele já começa dizendo que tudo é inútil. Se nós não lermos, nós não compreendemos o livro. E a ideia do autor está principalmente de Salomão lá no final. Ele expõe o porquê ele começa o livro tão duro assim. Por que ele começa o livro de Eclesiastes, ou ele decorre o livro de Eclesiastes de uma maneira tão dura? No capítulo 12, no verso 10 e 11, Salomão vai dizer assim, procurou o pregador, capítulo 12, verso 10 e 11. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavra de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Olha o que o Salomão resume do seu livro. Ele chega e fala assim: olha, Oswaldo, eu procurei palavra agradável para falar com você. Eu procurei transmitir a sabedoria, o conhecimento, de uma forma agradável para os seus ouvidos, que lhe agradasse, que massageasse o seu ego. Mas aí o Salomão ele chega à conclusão e fala assim: mas não deu. Eu transmiti conhecimento para você, sabedoria para você, e as minhas palavras que eu achei que iria escrever de uma maneira, falar de uma maneira agradável, foi como o quê? Como um aguilhão, como um prego. E muitas vezes a sabedoria, adquirir conhecimento, é como a gente somos a parede ou a tauba, e aí vem o prego e vem o martelo. Às vezes a sabedoria, o conhecimento transmitido, finca dentro de nós, que como foi dito aqui, nos constrange e muitas vezes dói. É isso que o pregador está falando. O pregador ele quis transmitir no livro de Eclesiastes a seguinte ideia: Gisele, missionária Gisele, a minha palavra eu até achei que seria agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos, mas doeu, né? Bateu duro, fincou, porque era necessário para entrar. E era isso que o pregador estava dizendo. É por isso que no começo ele começa a dizer que tudo é inútil, porque o Eclesiastes ele quer trazer o quê? Qual é o sentido da vida?
O autor está tentando trazer na sabedoria, mostrar para você qual é o sentido da vida. E quando nós falamos a respeito de vida, você já parou para pensar qual é o sentido da sua vida? E quando nós não achamos sentido na vida, se torna algo que inútil, em vão. Tudo que nós fazemos se torna o quê? Obsoleto. Porque eu não tenho sentido, eu não tenho foco, eu não tenho direção, eu vivo, eu sobrevivo. E tudo que eu vou fazer não vai o quê? Me preencher, porque o sentido da vida é você saber qual é o sentido da vida, para que isso faça o quê? Te preencha, te completa. Então Salomão está tentando, ele começa a trazer as palavras, questionando aquele que está lendo, dizendo, qual é o sentido da vida? E quando nós lemos Eclesiastes, nós paramos e analisamos, pastora Lília. Realmente o pregador está certo. E isso muitas vezes dói. Porque lá atrás, eu tinha um propósito. Lá atrás eu tinha um foco. Lá atrás, a vida fazia sentido para mim. Lá atrás, a vida espiritual fazia sentido para mim. Eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Lá atrás, a minha vida sentimental tinha um foco, tinha um propósito. Lá atrás, a minha vida familiar, ela tinha um foco, ela tinha um propósito. Mas agora perdeu-se. Com o passar do tempo, perdeu-se. Agora minha vida espiritual não tem mais sentido. A minha vida sentimental não tem mais sentido. A minha vida familiar perdeu o foco. Então quando você perde o foco, quando você perde o rumo, tudo se torna o que para você? Quando a sua vida espiritual perde sentido, você chega na igreja, você senta no banco, você ouve os louvores, você ouve a oportunidade, você ouve a palavra, e isso faz o que que você perde sentido. Aí você chega à conclusão, quando você senta aqui, você fala, é inútil eu estar aqui. É em vão. Porque não tem mais sentido isso para mim. Quando nossa vida sentimental tem foco, e o foco é o quê? Ser feliz, compartilhar, não é eu ser feliz. O meu foco sentimental é compartilhar felicidade, então você tem que ser feliz, aquele que está com você tem que ser feliz. Quando se perde isso, a sua vida sentimental se torna o quê? Inútil. Para que se relacionar sério? Para que se relacionar? Porque é o quê? É inútil. Porque eu dou amor, mas eu não sou correspondida por esse amor. Então se torna o quê? Inútil. Quando o nosso sonho é ter o quê? Constituir uma família. Porque essa é a obra de Deus. Quando nós estamos em família, e aí compartilhamos momentos felizes, e compartilhamos momentos de crise, mas quando nós não aceitamos o que a nossa família está vivendo, se perde o rumo, um marido ou a esposa ou o filho se acha mais importante do que os outros integrantes da família, e se acha individualmente o mega braço, isso perde o quê? Sentido. Você fala, não é para isso que eu constituí uma família. Não foi para se sentar na mesa e todo mundo brigar. Não foi para me ficar no quarto, o meu filho ficar no outro quarto e minha esposa ficar na sala. Aí você entra dentro do lar e você olha o seu lar e você fala,
é inútil. Por que é inútil? Porque perdeu o sentido. E o Salomão, ele está trazendo isso. E uma palavra que o Salomão traz, a maioria dos capítulos, e ele repete, é a palavra abaixo do. Salomão, ele limita a expectativa da vida. Ele fala, eu não estou falando acima do céu. O propósito da vida que eu quero trazer para você não é algo acima do céu ou no céu. Muitas vezes se torna inútil abaixo do céu. O que é abaixo do céu? É a vida terrena. Ele consegue separar. Quando ele vai falar da vida terrena, ele sempre traz a ideia abaixo do céu. Quando ele vai falar das coisas espirituais, ele fala o quê? Acima do céu. E aí para você ver como Salomão, ele no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai defender essa tese. De que você viver sem sentido, se sua vida não tiver um sentido, não tiver um foco, é inútil fazer as coisas. E ele vai, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai defender essa tese. No capítulo 1, verso 16 e 17, ele fala assim, ó. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer o desvario e as loucuras, e vim saber que também isto era a aflição ou inútil. Salomão no capítulo 1, ele vai falar das vaidades que nós alcançamos, e no final ele termina dizendo, ó, eu procurei, eu estudei, eu fui pesquisar, eu li, eu adquiri uma sabedoria, parte maior do que todos que tinham em volta de mim. Eu era um dos mais sábios de Jerusalém. Alcancei em sabedoria e em conhecimento coisas que homem nenhum abaixo do céu conheceu. E aí ele chega à conclusão, o pastor Marcos disse, mas isso também era o quê? Inútil. Eu tentei preencher com conhecimento. Achei que o sentido da vida era ser o mais sábio de que todos. Achei que o sentido da vida era ser um conhecedor. E isso iria me preencher. E isso iria preencher o sentido. A minha vida ia me dar sentido. Aí ele chegou no final e disse, Alessandra, eu imagino o Salomão olhando a biblioteca que ele tinha grande e falou assim, ó, li tudo isso aí, sei falar diversas línguas, sei tudo, mas isso não me preencheu. Achei que ia achar algum sentido nisso, não achei. Achei que ia achar algum propósito nisso. Para mim se tornou o quê? Inútil. Então ele está trazendo a tese de que das coisas vãs. No capítulo 2, ele fala sobre conhecimento. No capítulo 1, ele fala sobre conhecimento. No capítulo 2, ele vai falar sobre realizações. No capítulo 2, ele diz assim, e disse eu no meu coração, capítulo 2, verso 1, e disse eu no meu coração, ora vem, e eu te provarei com a alegria, portanto gozo e prazer,
Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria: de quem serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, e com reteria a loucura, até o que seria melhor que os dos filhos dos homens fizesse debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de frutos, fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, escravos e escravas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de vaca e de ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, joias de rei e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música, e de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção do meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. Salomão, no capítulo 1, ele vai dizer que tentou preencher a vida dele com conhecimento humano, com sabedoria humana. E ele descobriu que aquilo não dava propósito na vida dele, que aquilo não preenchia. Então Salomão, ele olha e fala assim: já que o conhecimento não preencheu esse vazio, o preenchimento não me complementou, então eu vou para minhas realizações. E ele começa a fazer realizações. Faz uma horta, um jardim. Vai para a cantoria, chama cantores, se alegra, bebe, adquire ouro, prata, se torna rico. E ele olha e fala, e aí a afirmação mais forte que ele faz: tudo que os meus olhos desejavam, tudo que o meu coração quis, eu não neguei, eu fiz. E aí ele chega no final, Aline, e fala: realizei tudo que eu podia realizar, realizei, não me neguei de nenhum prazer que eu fiz. Aí chegou no final, ele olhou e falou: mesmo assim, isso não me satisfez, não me preencheu. Ainda estou sentindo aquele. Ainda não achei sentido na minha. Ainda não peguei um propósito e um rumo na minha. Aí nós falamos: Salomão, que livro é esse? Aí o Salomão, no capítulo 3, ele fecha a sessão. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele fecha a sessão. Ele chega e fala: tanto se você adquirir conhecimento, ou tanto como você viver como um tolo, gastando tudo que você tem, tanto se você tem conhecimento e sabedoria, ou você viver como um tolo, os destinos são iguais. Lembrando que ele está falando abaixo do céu.
O tempo vai passar da mesma maneira para aquele que tem conhecimento, como o tempo vai passar da mesma maneira para aquele que é tolo. Tanto o sábio como o tolo, os dois têm que aprender e entender o quê? O tempo. Porque é no tempo que a gente acha propósito para coisas. E esse propósito te dá o quê? Um sentido para a sua vida. Sabe por que brigamos com o tempo? Sabe por que achamos que o tempo é o nosso inimigo? Sabe por que achamos que o tempo é o nosso adversário? Porque vivemos sem propósito. Deixa o tempo passar, deixa o tempo vir, vamos viver. Aí o Salomão fala: nada disso. O tempo é o propósito. E esse tempo e o propósito é um círculo. E esse círculo na sua vida vai te dar um propósito para viver. É por isso que ele fala no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito abaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aí o Salomão está dizendo: tanto o sábio como viver como tolo vai nascer, mas também vai o quê? Tanto o sábio como o tolo, ele vai plantar, mas ele também vai acontecer o quê? Salomão está dizendo: tanto o sábio como o tolo vai viver o tempo de plantar, e tanto o sábio como o tolo vai viver o tempo também de colher. A diferença é o que o sábio planta e o que o tolo planta. O sábio planta as coisas que te dá propósito. O sábio planta as coisas que te dá objetivos. O sábio planta as coisas que te dá o quê? Convicção de buscar fé. E o tolo? O que o tolo tem plantado? Discórdia. O que o tolo tem plantado? Nada. Tanto o sábio como o tolo planta. A diferença está no quê? O sábio planta num tempo que ele tem para lhe dar propósito para a vida. E agora nós estamos aqui, final do ano, dizendo que tudo que nós fizemos durante o ano foi inútil. Que tudo que nós passamos foi inútil. Aí tem uma coisa. Você está falando que inútil é o que você colheu, mas dependeu de quê? Você está dizendo que não tem propósito, é inútil a sua vida espiritual, mas você plantou o quê? Chegou no final do ciclo, você está colhendo.
Aí o Salomão continua: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tanto o sábio como o tolo vão matar e vão curar. Viver o tempo. Tanto sábio que procurou a sabedoria, vai ter um tempo que muitas coisas na vida dele vai o quê? Morrer. O que é morrer? É perder. Então não é porque eu sou sábio que eu não vou ter percas na minha vida. Não é porque eu adquiri a sabedoria que eu não vou lidar com a perca. Eu vou lidar com a perca. Mas também vou lidar com o quê? Com curas. Também vou jogar tudo para o alto e depois vou o quê? Edificar. Aí o Salomão diz: o tolo também vai fazer isso. O tolo também vai ter época, vai ter tempo que ele vai lidar com o quê? Com percas. Aí o Salomão traz: mas qual é a diferença? A diferença é como o sábio lidar com a perca e como o tolo lidar com a perca. Propósitos são iguais. A perca veio para o sábio e veio para o tolo. O sábio também, muitas coisas que ele faz, caem, derriba, se vão. O tolo também edifica as coisas que se vão. Mas muitas coisas também edifica, sustenta, tanto o sábio como o tolo. Aí o Salomão diz: é isso que te traz propósito. É isso que te traz sentido de vida. O problema é que muitas vezes quando nós achamos que tudo é inútil na nossa vida, que o ano foi inútil para mim, é porque eu estou enxergando o tempo como adversário. Tem uma ideia da mitologia grega a respeito do tempo. Como os gregos explicavam o tempo. Os gregos explicavam o tempo como um deus. O deus tempo, Cromos. E esse Deus tempo, ele tinha diversos filhos. E lançou-se uma profecia que um dos filhos iria o matar. Aí, todos os filhos que nascia de Cromos, ele chegava e matava. Então, os filhos representam a humanidade. Então, o que o tempo faz com a humanidade? Essa era a ideia do grego para explicar o tempo. Você é jovem, passado o tempo, o que o tempo vai fazer com você? Você é jovem, cheio de saúde, cheio de vigor, belo, e o que o tempo vai fazer com você? Vai acabar com o seu vigor, vai acabar com a sua saúde. Às vezes, como vivemos o melhor momento da nossa vida, parece que o tempo também é o nosso adversário, porque ele vai rápido. Ele corre. Parece que ele chega e faz assim para você, ó. Será só um pouquinho. Mas quando nós vivemos os piores momentos da nossa vida, como a Bíblia chama, os dias maus, parece que o tempo também, ele é adversário porque ele para. Ele se estende. E aí você não consegue entender ele e você fala: por que os momentos bons foi rápido e os momentos difíceis está sendo
demorada. Aí ele chega e fala para você: eu não tenho nada a ver com isso. O tempo é o mesmo. O que muda é os propósitos das pessoas. Para me fechar, Salomão resume tudo isso aqui ao verso que nós lemos. Não vou me alongar aqui. Eu sei que tudo que Deus faz, verso 14, durará. Nada deve e nada se deve. Nada se deve acrescentar e nada se deve. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o tempo que você está vivendo é o tempo de chorar, bem-vindo, chora bastante. Porque tanto o sábio como o tolo vai ter esse momento de chorar. Se é um momento de perder, você vai perder. Tanto o sábio como o tolo vão perder. A diferença é aonde o sábio chora e aonde o tolo chora. O sábio chora aos pés de quem? E por isso ele é o quê? E o tolo? Faz como eu e você. Tenta passar esse tempo sozinho. Por quê? Porque você já decidiu. E eu vou repetir aqui. E você já decidiu que chorar aos pés do Senhor é inútil. Porque você chorou esse ano aos pés do Senhor. E pareceu que o tempo se tornou o quê? Adversário. Ele se agigantou no momento que você chorou. E você pedindo para Deus: diminui, Senhor, diminui. Aí o pregador, a palavra dizendo: nada se deve. Porque nisso tem o quê? Deus não estendeu a sua luta. Deus não acrescentou luta para você. É que Ele queria te ensinar. Ele queria te mostrar que a vida de um sábio, quando a Bíblia fala sábio aqui, fala aquele que tem temor a Deus, tem sentido. Não é para mim e para você viver inutilmente, espiritualmente inutilmente. Não é para nós vivermos com a nossa vida sentimental inutilmente. Não é para nós tratarmos a nossa família como algo inútil. Ele quer colocar no seu coração o quê? Propósito. Não é
porque você perdeu, não é porque você está chorando, não é porque derribou, não é porque que você vai viver inútil. A sua vida é inútil, não, a sua vida é útil. E o tempo pertence a quem? A Deus. Ele não é o seu adversário. Nada se deve acrescentar. E nada se deve. Isso pôs Deus aonde? No coração do homem. Há tempo para todo propósito. Abaixo do céu. E por que o Salomão traz a ideia? E eu termino aqui. Abaixo do céu. E quando ele coloca o templo abaixo do céu. Porque o templo é o nosso quê? Limitador. Quando olhamos para o templo, a gente vê o quanto somos limitados. Mas acima do céu, visível, não há limitador ao que? Eternidade. Só podemos, Wallace, falar de eternidade acima do céu visível. Abaixo do céu, não podemos dizer que nossa luta é eterna. Não podemos dizer que nossa lágrima é eterna. O sofrimento é eterno. Nós podemos dizer, é um tempo. E nesse tempo tem o quê? Propósito. Então, em vez de querer enfrentar esse tempo, querer combater esse tempo, xingar esse tempo, pedir para que Deus enxugue o tempo, eu tenho que fazer o quê? Aprender com Ele. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.